Desde os tempos antigos, como forma de punição ou como pena de morte, o ser humano sempre se demonstrou muito frio e muito criativo, com formas de causar dor e sofrimento. E embora hoje em dia não seja tão comum as práticas de antigamente, ainda existem pessoas que conseguem ser tão cruéis quanto. No meio da nossa sociedade, existem pessoas que sentem prazer no sofrimento, alegria na dor, e sentem completa satisfação em ver um ser humano sofrer. E no vídeo de hoje, eu trago para vocês uma pessoa que tem as mesmas características que eu falei agora. O nome dela é Mary Delphine. Mary Delphine LaLaurie nasceu no ano de 1787, em Nova Orleans, Louisiana. Ela nasceu em uma família muito rica e, como de costume na época, cercada por escravos negros. Aos 13 anos de idade, em 1800, teve seu primeiro casamento, mas acabou ficando viúva. Então, 8 anos depois, com 21 anos de idade, ela acabou tendo o segundo casamento. E este marido acabou sendo envenenado. Não se sabe ao certo quem causou a morte dele. Então, por último, aos 38 anos de idade, no ano de 1825, Madame LaLaurie teve seu último casamento. E com esse último marido, ela comprou uma casa na Royal Street, Nova Orleans. Uma mansão de 2 andares. E lá, ela começou o massacre. E durante 2 anos, aquela casa foi a casa onde ela torturou e maltratou vários escravos. Como de costume no século XIX, negros escravos era mais que comum entre a sociedade, principalmente trabalhando como empregado em casa de pessoas de classe superior. A grande questão é que os escravos que entravam na casa da Madame LaLaurie nunca mais eram vistos, nem pelas janelas, nem nos pátios, e os vizinhos suspeitavam porque ninguém sabia o que acontecia com eles. Então, 2 anos após a compra da casa, no ano de 1834, houve um grande incêndio na mansão LaLaurie. E quando os vizinhos chegaram para socorrer ela, eles conseguiram acabar com o fogo. Mas quando entraram na casa para ver o resultado das chamas, Madame LaLaurie não queria de jeito nenhum deixar eles subirem o segundo andar. Então, quando finalmente conseguiram subir o segundo andar, as coisas que eles viram era inacreditável. Madame LaLaurie sempre foi tida como uma mulher da sociedade, simples, nunca teve uma grande demonstração pública de ser uma pessoa cruel. Mas, dentro da casa dela, a história era completamente diferente. Foi encontrada uma escrava, acorrentada no fogão, e ela mesma confessou ter causado o incêndio, porque estava tentando causar a própria morte, porque não aguentava mais os sofrimentos que ela passava naquela casa. Foram encontrados dentro daquela casa pessoas com todos os tipos de tortura. Algumas pessoas tiveram seus membros amputados, outras tiveram seus membros quebrados, algumas até mesmo tiveram seus olhos e suas bocas costuradas. Havia pedaços de pessoas penduradas em correntes no teto do segundo andar. Estava mais que claro que aquela boa senhora da sociedade, na verdade, era um monstro e tinha total prazer em torturar e maltratar seus escravos. Após essa descoberta, Madame Delphine foi obrigada a fugir de Nova Orleans, indo para a França, onde viveu os últimos dias da sua vida. A mansão LaLaurie continua no mesmo lugar, e hoje em dia, 190 anos depois dessa grande descoberta, aquela casa serve como um grande marco para nós refletirmos sobre o quão cruel foi a escravidão e sobre o quão cruel algumas pessoas conseguem ser no meio da sociedade.